Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, hoje eu vou começar aqui a explicação do próximo conteúdo da apostila, que são os comandos de seleção. Lá no Visual G, os comandos de seleção eram o se, então e se não. Então, hoje aqui a gente vai mostrar um pouquinho da sintaxe, alguns exemplos, que a gente usa if else. A gente não tem digamos assim, o nosso digamos, o fim C, né? Lembra que antes lá tinha o fim C, aqui a gente não tem também. E também não tem o então, tá? É só if e se tiver o caso do else. Mas daqui eu explico certinho, né, por que não tem então, o que substitui então. Então, o comando if, né, a sintaxe no Java é essa daqui. If, condição booleana, então essa condição booleana é uma condição lógica, uma comparação de igual, uma comparação de maior, uma comparação de verdadeiro ou falso. Qualquer comparação. Ela tem que ser nesse estilo aqui, ou seja, tem o if, dentro do parênteses tem que ir a condição. Tá? Quando tiver condição e, quando tiver condição ou, depois eu mostro como é que ele se comporta, mas ele tem que estar entre parênteses, faz parte da sintaxe. Lá no Visual G, a gente só colocava parênteses quando tivesse e ou ou. Daí era obrigatório pôr, e aqui já não, que é sempre. E aí, né, dentro da chave, abre e fecha chaves, indica início e fim de bloco, vai o código que a gente precisa. Se é um escreva, né, se é uma atribuição de variável, uma forma, assim por diante. Então, reparem que o comando if em si, ele não precisa ter o else. Né? Então, dependendo do programa, é só if. Não tem o então, teria aqui o então, e também não tem o fim C. Digamos, nosso fim C é o fecha-chaves aqui. Então, aqui ele tem um exemplo aqui de um valor sendo atribuído inteiro, né, a idade 15, e fazendo uma verificação. Se idade menor que 18, menor que 18, vai dizer assim, uma mensagem na tela, né? Não pode entrar. O que é isso não pode entrar? Como a idade não atingiu 18 anos, não pode entrar, de repente, numa casa de show, né? Não pode ir numa balada, assim por diante. Né? E esse teste lógico aqui, ele retorna o nosso, digamos assim, o verdadeiro. Tá? Vou tentar aqui, porque... modo apresentação. Melhorou um pouquinho? E aqui um outro exemplo, né, o próximo exemplo tem o else. Então, a gente tinha visto o primeiro exemplo ali só com if, sem else, agora tem o else. Então, de maneira lógica, né, assim como funcionava lá no Visual G. Se tivesse só o se, não tivesse o senão, verificava a condição, né, se fosse verdadeira ia entrar, se fosse falsa, não ia fazer nada, né, ia seguir para baixo. Quando tem o else, sempre vai fazer uma verificação de condição verdadeira ou falsa, vai retornar verdadeiro ou falso e vai executar ou dentro do if ou dentro do else. Então, exemplo aqui, nesse trecho de código. Vocês acham que escrevia na tela o não pode entrar ou pode entrar? Não pode entrar. Não pode entrar. Todos concordam? Exatamente, ele continua mesmo de cima, porque eu coloquei a idade como 15, né? 15 é menor que 18, então isso é verdadeiro, aí vai entrar, então, não pode entrar, tá? Agora, se eu mudar aqui, se eu mudar, por exemplo, aqui para 19, onde é que ele vai se encaixar? Dentro do if ou depois do else? Depois do else, né? Então, o que acontece? 19 é menor que 18? Isso é falso. Aí ele vai para o else. Então, é assim que funciona a lógica, da mesma maneira que a gente trabalhava lá no Visual G, funciona aqui também. Aqui, assim, uma outra maneira, né, que a gente usava em alguns exercícios,
quando eu tinha que usar e ou, que são operadores lógicos. O e, digamos assim, que as duas condições tinham que ser verdadeiras para atender aquela condição que estava no e. O ou, uma das condições tinha que ser verdadeira para atender e entrar dentro do if. Esse caso aqui, no lugar do e e do ou, a gente não vai passar para inglês, né, não vai usar and or, simplesmente a gente vai usar no lugar dos conectores lógicos e ou, vai usar na verdade são 2e comercial, né? A gente fala que é o símbolo do chitãozinho, por causa da dupla. Então é 2e comercial. Quando for o ou, você vai usar 2 pipe. Pipe é aquela barra em pé, que alguns falam, né? Aquela que fica normalmente do lado esquerdo do teclado. Então 2e comercial ou 2 pipe para o bowl. Nesse exemplo aqui, ele está verificando assim. Idade é menor que 18 e amigo do dono é igual a false, daí não pode entrar. Caso contrário, ou seja, se essas duas condições não forem atendidas, aí ele pode entrar para o else. Da mesma maneira aqui, de um outro conector lógico, que a gente não trabalhou muito, mas aqui é bem comum, quando a gente tem um não, no lugar do não, a gente usa o exclamação. Tá? Então, aqui ele quer dizer assim, se idade menor que 18 e não amigo do dono. O não amigo do dono quer dizer a mesma coisa que estou comparando amigo do dono igual a falso. Então, é uma forma de a gente fazer uma negação. Em vez de usar não, a gente usa a exclamação que, digamos assim, ele inverte o sinal lógico. Tá? Mas alguém não está vendo a tela aí? Porque vocês devem estar olhando a tela que era do Marcos antes. A minha tela está mostrando. Eu estou vendo a tua tela normal, prof. Ela tá para vocês, só que não está mostrando aí. Vou colocar de novo, tá? Aqui tá aparecendo também, normal. É que quando o outro apresenta, aí fica aparecendo a do outro. Tá? Aí a minha fica como se fosse uma imagem das pessoas que estão na sala. Então, você deve procurar, onde aparece ali, por exemplo, mais 5 pessoas, vai estar por ali. Só por isso. Mas ele está aparecendo sim. O restante aqui do comando, o if ou então do else, né, nada muda em relação ao que a gente vinha trabalhando por lógica no Visual G. Aqui a gente vai mostrar 2 exemplos, então vou colocar lá naquele projeto que a gente vinha trabalhando, 2 exemplos. Para o Visual G, que antes esse daqui era para verificar se o número era para o ímpar, né? Então a gente formava o número inteiro e ele dizia lá na tela se o número era para o ímpar, né? Através do mod. Então aqui depois tem um exemplo aqui usando o Java, e daí um outro exemplo aqui, que ele está comparando 2 números, né? Se o valor, se são iguais, se o primeiro número é maior, se o segundo número é maior. Eu vou colocar lá no arquivo do projeto do Java o primeiro do para o ímpar, vou explicar o para o ímpar, tá? E depois eu passo para o segundo exemplo. Então, lembrando que quando tem um exemplo aqui, o class, né? O nome da classe, eu tenho que fazer o mesmo nome lá quando eu criar o arquivo Java. Então, como é que eu vou fazer? Agora eu tenho que diminuir aqui a apresentação. Aqui, em vez de eu criar um novo projeto, eu vou criar um novo pacote, tá? Eu vou criar aqui novo, pacote Java. Quem vai estar em inglês, né? Package. Colocar aqui if, else, exercícios, segundo semestre.
Então, aqui eu fiz uma separação, né, em vez de fazer tudo num pacote só, que eram os primeiros exemplos, eu vou fazer esse pacote aqui. Vou criar o principal. Oi, Gabriel. Desculpa interromper a explicação aí. Você consegue me mostrar como que salva aqueles exercícios lá que estava com ponto classe? Porque eu não estou conseguindo achar. Depois eu mostro. Tá, beleza. Eu vou aproveitar que eu vou fazer esses daqui, daí eu mostro lá onde é que ele salva, tá? Tá, beleza. Obrigado. Então, no exemplo lá que eu fiz para o ímpar, né? Par ímpar. De onde que eu tirei esse nome? No caso, o meu exemplo. Então, lá na apostila, peguei aqui o nome da classe, ó, par ímpar, pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aqui, aí eu peguei lá o nome da classe aqui. Vou utilizar o mesmo. Não finalizar. Como eu já tenho aqui o public class, né, que eu falo aqui, esses comentários você pode apagar, como pode deixar, dá na mesma. Vou pegar o exemplo todo lá que tem na apostila, tá? Então, a partir do import, o class para ímpar, até onde ele fecha a última chaves aqui. Quando eu faço o Ctrl+C da classe toda, se eu der um Ctrl+V aqui, ele repete o public class, tá vendo? Public class, ele dá erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar tudo isso aqui, ó. A partir do public class, eu apago. Então, aqui ele está o mesmo código, exatamente o mesmo código do meu exemplo. O que ele está fazendo aqui? A gente criou a classe ler, né, do scanner, que a gente já vinha trabalhando quando tinha que digitar algum valor, né? Ele criou um valor aqui, uma variável tipo inteiro, que é o n. Ele vai ler esse inteiro e vai verificar se o resto dele é zero, vai dizer que é par, senão vai ser ímpar. Lembram que lá no Visual G era mod, né? Lembra disso? Então, aqui não, aqui é o símbolo do porcentagem. Então, aqui, interpretando, lendo o código, seria n mod 2 igual a zero. Desse jeito que a gente tem que fazer. Então, aqui, nossa compilação, né? Shift F6. Aqui está dizendo informe o número. Vou informar um número par. Diga um número par aí, Romildo. 2. Mais simples possível. Aí disse ele, ó, número par. O número é par. Vou fechar aqui, dar um Shift F6 novamente. Vou escolher uma pessoa aqui para me dizer um número ímpar. Diga o número ímpar aí, André. 15. 15? 15. Isso. Ó, número ímpar. Deu certo. Então, todo esse if aqui, ó, se o mod 2 igual a zero, número par, senão esse número ímpar. Da mesma forma que a gente usava a lógica lá no Visual G, a gente usa aqui também. Lembra que lá eu falei assim, eu poderia criar outro if para verificar se o if ele é ímpar, né? E não usar o else. Só que por lógica, se não é par, é ímpar. Concorda? Simples assim. Então, eu não preciso criar outro if. Simplesmente o else, ele deixa de fazer o verdadeiro para fazer o falso e já resolve o nosso problema. Vou fazer também o exemplo aqui, o próximo. Nesse aqui, ele já verifica, já pede 2 números, tá? Então, esse daqui é o nome da classe. Vou fazer o Ctrl+C aqui. E ele faz if e else. Então, ele está verificando se o número 1 é igual ao número 2. Faz uma comparação. Aí vai dizer que os números são iguais. Se não, ele vai verificar se o primeiro é maior que o segundo. Aí vai dizer que o valor maior é o N1. Se não, ou seja, se não for igual e nem o primeiro é maior, o segundo é maior. Por lógica também. Então, não preciso fazer um último if. Faço só o else. Aí ele está colocando aqui, né? O maior valor é o N2. Então, assim como eu fiz o primeiro, vou lá, vou criar um novo classe Java principal.
Vou colar aqui o nome da classe que eu copiei, né? Só o nome da classe. E vou finalizar. Da mesma forma que eu falei antes aqui, que eu não posso colar de novo o public class, né? Vou simplesmente fazer o quê? Eu vou apagar aqui, vou deixar só o package, ó. Daí eu vou copiar o código da apostila. Vocês podem estar perguntando, por que o package não apago ele, né? Não posso simplesmente eliminar. Como eu tenho um arquivo que eu criei dentro de um pacote, necessariamente ele tem que ter um package ali. Posso ter outros pacotes, outros subpacotes, posso ir criando aqui, não tem problema nenhum. Só que daí esse package ele vai colocando ponto, segundo pacote, ponto, terceiro pacote, assim por diante. Tá? Então, sempre os nossos arquivos vão estar no pacote, então o package aqui não se apaga. Isso, põe automático. Quando você cria, realmente ele cria automático. Tá? Então, você copiar o código da apostila e colar aqui, então lembre-se que não pode apagar. Então, aqui está o nosso compara dois números, né? Então, declarei aqui duas variáveis inteiras, no N2. Tá? Vai fazer a comparação, né? Se uma é igual a outra, vai dizer que números iguais. Se não, vai fazer um if de novo. Se o N1 é maior que o N2, vai dizer que o primeiro é o maior. E se não, vai dizer que o segundo é maior. Vou fazer aqui o Shift F6. Reparem que eu não salvei. Né? Olha aqui, se eu observar aqui, ele está em negrito. Ó. Vou dar um Shift F6 direto, porque ele já salva e compila. Não preciso ficar sempre salvando. Mas se eu compilar, já faz. Vou digitar aqui 2 números. Né? Vou colocar aqui. Diga 2 números para mim, Gabriel. Inteiros. 2 números inteiros ou... Dois inteiros. Pode ser 10 e 11. E 11. Nesse caso, que dá o N2 maior. Então, ó, o valor maior é 11. Né? Então, o segundo valor realmente é o maior. Concorda? 11. Entre 10 e 11, o maior é 11. Vou fazer novamente aqui, né? Aqui é importante, como tem 3 condições, ter essas 3 condições. Diga 2 números para mim, Marcos. Perdão, não entendi, professor. Diga 2 números inteiros para mim. 2 números inteiros? 23 e 37. 23 e quanto? 37. É que o segundo é maior. Eu preciso que o primeiro seja maior. O primeiro seja maior? Pode ser 37 e 23? Pode ser 13 e 17. 17 e 13, quer dizer. 17 e 13. Beleza. Isso. 17 13. e 13. Aqui apareceu. Né? O maior é o 17. Ele está sem espaço, mas depois eu explico por quê. Aí eu vou dar novamente aqui um Shift F6. E agora eu preciso de 2 números iguais. Marisson, diga 2 números iguais aí para mim. Na verdade, pode ser um só. E daí eu repito aqui. 2. Era pro Marisson, mas tudo bem. 2 e 2. Ó, dele 2 iguais, professor? Oi, Márcio. 2 iguais. Minha internet tá ruim, professor. Ah, beleza. Tá É que bem ruimzinho aqui. eu tinha pedido 2 números. 7. 7. Vou fazer novamente aqui. Acho que ela tá com delay, professor. Eu vou colocar o 7 e o 7, né? Que me dá números iguais. Então, reparem que aqui eu só informei a frase que são números iguais. Não tem um número maior. Só a frase tem aqui. Antes apareceu para vocês ali o maior e o menor. Vou até mostrar aqui, ó. Se eu tiver aqui ainda. Já subiu. Apareceu o número aqui, o maior valor né? E estava junto, porque aqui nas aspas eu não dei um espaço.
poderia ter dado um 2 pontos e um espaço. Por que esse é grudado? Porque depois das aspas tem o E, já tem para mostrar o valor. Só por isso. Vai acontecer com vocês também, não tem nada de errado, é só questão de estética. Se eu quiser mais, vai espaço, ele vai fazer também. Se eu quisesse colocar 3 pontinhos, né, no lugar de 2 pontos, vai fazer também. Então, isso daqui não influencia na nossa lógica. Pode fazer do jeito que você quiser. Agora, o pedido do Gabriel ali, eu vou mostrar para vocês onde é que foi salvo, tá? Como é que eu verifico aqui? Se eu ver em cima da xicrinha, reparem que ele já está mostrando aqui, sem eu clicar em nada, né? No hint que a gente fala, ele está mostrando, assim, o caminho da pasta que está salvo no meu projeto. Tá? Mas eu posso vir também com o botão direito, vir em propriedades. E aqui ele está mostrando, ó, pasta do projeto. No meu computador, ele está no desktop, né? Daí tem uma pasta chamada Projetos NetBeans, Exercícios Segundo Semestre. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que fica os pontos Java para vocês enviar. Então, nessa pasta aqui, ó, Desktop, Projetos NetBeans, né? Exercício Segundo Semestre. Vamos vir aqui. Como ele está na segunda tela, vou dar aqui um Windows D. Sumiu até o meu navegador. Então, olha, ele está aqui, ó, Projetos NetBeans. Abre. Está aqui minha pasta Exercício Segundo Semestre. Vou entrar nela. Aí, meus pontos Java vai ficar dentro do diretório source, que a gente fala, tá? SRC, né, de source, fontes. Dentro do SRC, aí ele separa nos pacotinhos. Lembra que tinha o pacote segundo semestre, agora eu criei o if else? Ele cria uma pasta também. Isso fisicamente no computador. Então, dentro da pasta do projeto, source, aí dentro dos packages, né, na pasta dos pacotes, tem os arquivos Java. Então, assim que a gente tem como olhar os arquivos, né, daí para vocês enviar para mim. Conseguiu encontrar aí, Gabriel? Eu consegui sim, professor. Mas e se ele está salvo como ponto classe? Tem como eu mudar para ponto Java? Dentro do source? Se tiver dentro do source. Se tá só o ponto class, você consegue abrir ele de novo projeto e salvar novamente. Mas ele tem que estar o ponto Java lá. Depois você compartilha a tela, a gente dá uma olhada aí, tá? Tá, eu vou abrir, daí eu vou ver aqui. Diga, Mário. Professor, você conseguiu ver os meus? Eu estou salvando naquele outro aplicativo no ponto .java. Ou seja, eu estou usando 2 aplicativos, né? Um para rodar o programa, ele roda, daí o outro para poder te enviar, daí, porque ele não salva, né? Para salvar, daí naquele que faz rodar, né? Eu tenho que comprar o R$80 o aplicativo. Não, eu vi os teus arquivos, mas não corrigi, tá? Eu vi que você enviou. Você chegou depois, tá. Mas tem alguns que eu não corrigi ainda. Falta alguns mesmo. Uhum. Tem um que eu fiquei bem na dúvida, professor, o número 5 lá, não sei se está certo, professor, mas eu mandei igual.